Dando continuidade à aula introdutória a conceitos de telecomunicações aplicado a sistemas móveis celulares, né? Aqui conceitos genéricos. Telecomunicações, na verdade, um canal de telecomunicação. Sempre vai existir um emissor de informação, um transmissor, um canal no qual pode inserir ruído e um receptor de informação, aqui pensando em um sistema de telecomunicação analógico. Lembrando que dentro daqueles conceitos apresentados, isso aqui é apenas uma via de comunicação, é um sistema simplex. Um sistema Ralph duplex poderia, aqui eu teria que ter um transmissor e utilizar o mesmo canal, e aí uma comunicação Ralph duplex. O canal ora é utilizado num sentido, ora no outro. E aí um sistema full duplex eu teria que ter basicamente esse bloco duplicado num sentido e outro sentido. E no caso o principal, poderia dizer, limitante da capacidade de um canal de telecomunicação analógica é a relação sinal-ruído. Sempre vai existir um ruído inerente aqui na recepção, mesmo que não exista ruído sendo inserido no canal, o próprio receptor, o ruído térmico lá da eletrônica, vai definir um patamar de ruído. Além desse patamar definido pelo ruído térmico do receptor, existe também a inserção de ruído no canal de comunicação. Um exemplo, poderia dizer clássico, os mais antigos, né? Quando a gente estava vendo televisão e a mãe ligava um liquidificador, fatalmente o canal de comunicação da televisão, né, seja na rede elétrica lá no receptor televisivo, seja pela antena que capta o ruído eletromagnético gerado pelo motor, a gente costuma ver um chiado, uma televisão, uma imagem cheia de chuviscos. Os tipos básicos, né, de canais de comunicação, perdão o termo em inglês aqui, né, seria difusão, mas o termo em telecomunicações muitas vezes é bom deixá-lo em inglês. Broadcasting, ele basicamente define a comunicação de um ponto a todos os pontos que estejam sintonizados naquele canal. E uma comunicação ponto a ponto é aquele no qual existe uma origem e um destino bem definidos. Ponto multiponto, por exemplo, em termos de sistemas móveis celulares, são utilizados nos canais de controle, seja informando características do sistema, seja enviando, por exemplo, mensagens de busca para estabelecimento de conexões com terminais que estejam ligados. E os recursos que a gente tem em um canal de comunicação, lembrando, aqui está sendo abordado um canal analógico, é a potência transmitida que vai, dado um patamar de ruído, definir aqui no receptor uma certa relação sinal-ruído. E a largura de faixa do canal é aquela velha história de qual a largura de banda definida por um determinado serviço lá no espectro de frequência. Por exemplo, o canal de voz está limitado aqui em 4 kHz, o canal de telefonia. Deixa eu ver aqui, um material, eu estava pesquisando, por exemplo, o canal de FM Broadcasting, radiodifusão. Aqui a gente tem as portadoras lá de 88 a 108 MHz, né? Na verdade aqui começa em 89.9, existe uma faixa de guarda de 100 kHz, a portadora está aqui e ela ocupa uma banda de 200 kHz. O desvio aqui de frequência, né, interno aqui seria de 75 kHz. Bom, aqui eu acho que fala outros conceitos, mas não vem ao caso abordar. Aqui está falando de modulações, aqui o espectro de voz, se eu não me engano. Mas enfim, voltando à nossa aula, esta aqui, no canal de comunicação, né, dependendo do serviço, vai existir uma determinada largura de banda ou largura de faixa, bandwidth, BW, daquele canal. Tipos de informação, aqui apresentando alguns exemplos, né?
Aqui é apresentado o canal da telefonia. Eu falei que o canal é de 4 kHz, mas o filtro da voz ele começa em 300, na faixa aquela definida em bandas 300 Hz, né? Até 3100 Hz. O sinal elétrico está aqui em 60 Hz, abaixo dos 300 Hz. Então, para evitar interferência, a telefonia, o início do filtro passa-faixas está em 300, o fim 3100 Hz. Já uma música aqui na telefonia objetiva é inteligibilidade. No caso de música é interessante haver fidelidade, alta qualidade de som. Então a banda necessária ou que o sinal audível que passa no filtro é até 15 kHz. Comum a gente comentar, né, que a grande maioria dos seres humanos escuta em torno até de 10 kHz. Algumas pessoas, eu já tive um colega que a gente no laboratório gerou os sinais, ele escutou até próximo de 20 kHz. Praticamente ninguém estava escutando nada e o colega lá estava sentindo um chiado. Bom, em termos de figuras, por exemplo, eu poderia ter o arquivo relacionado a esta imagem, ou eu poderia ter um arquivo de várias imagens dinâmicas, que basicamente é o conceito de vídeo. Por exemplo, 30 quadros por segundo, o limite seria 24 quadros, né, da percepção dos olhos. A televisão começou lá com os seus 30 quadros por segundo, depois 60 quadros por segundo, para dar a noção de imagem dinâmica. Mas nada mais são do que quadros replicados várias vezes por segundo. Computadores pessoais aí a gente tem diferentes arquivos, né? Aqui são alguns exemplos: aplicações transacionais, cliente-servidor, voz, aplicações típicas de largura de banda em termos de taxa de transmissão, né? Eu diria que os codificadores de voz norte-americanos codificavam voz em torno de 9, 7, 8 kilobits por segundo. Já o padrão europeu GSM, ele codificou voz com 13 kilobits. O PCM, origem lá das multiplexagens por divisão de tempo, dos feixes E1, T1, o hierarquia plesiócrona, né, PDH, utilizavam canais de voz a 64 kilobits. Uma adaptação do PCM ou ADPCM, ele codifica a voz a 32 kilobits. Enfim, dependendo da qualidade de voz, a gente vai ter mais ou menos bits taxa, né, por segundo. Eu vou apresentar mais adiante uma aula sobre multiplexagem por divisão no tempo e naturalmente vai haver a necessidade de definição de um sinal de voz digital. Aplicações para internet, típico, mas lembrando que esse material de certa maneira é ultrapassado. 500 kilobits por segundo talvez hoje é uma banda não muito apreciada pela população. Talvez no interior não, mas nos grandes centros é comum a gente falar de 20 mega, 100 megabits por segundo no acesso. Mas aí o objetivo não é pura e simplesmente aplicações web, né? Transmissão de arquivos, enfim. Aqui são exemplos de aplicações e a sua taxa necessária. Realidade virtual, 150 megabits por segundo. Seriam alta taxa de transmissão, alta qualidade e baixo atraso. Daí a necessidade de altas taxas. Aplicações médicas. Enfim, quanto maior a qualidade da imagem, do sinal, maior é a largura de banda necessária para a transmissão. Aqui são exemplos de canais de comunicações típicos. Canal de telefonia, um cabo coaxial usado lá na TV a cabo, as fibras ópticas, né? No caso, a gente tem diferentes tipos de fibras para redes de grandes áreas metropolitanas e hoje em dia é utilizada até em redes locais, no acesso em áreas metropolitanas, enfim. A fibra óptica
está mordendo o mercado que antes foi atendido por cabos coaxiais. Eu lembro de um projeto da NET, o primeiro sistema deles empregando fibra ótica para TV dita a cabo foi para a região de Alphaville, que na época era uma região com alto poder aquisitivo, prováveis consumidores do sistema, clientes, né? Quem poderia pagar pelo o canal de comunicação da fibra. Talvez a desvantagem desses tipos cabeados é a instalação. Uma vez instalada, não há dúvida de que a banda de um sistema de comunicação, mesmo cabeado elétrico, é muito mais vantajoso do que sistema sem fio. Pois a grande vantagem do sistema sem fio hoje em relação aos outros seja a mobilidade, e anteriormente ele foi vista, por exemplo, lá no WLL, né, uma forma de atender a clientes não atendidos pela telefonia convencional, dada a dificuldade de instalação da infraestrutura, aos empecilhos, né? Enfim, o cabeamento estruturado por cabos elétricos ou óticos é dispendioso. Um canal de rádio móvel é um pouco diferente de canais sem fio em difusão, porque, enfim, a mobilidade traz imperfeições no canal de comunicação, a inserção de ruídos, propagação multipercursos, enfim, a mobilidade traz desafios a mais do que sistemas puramente sem fio, por exemplo, ponta a ponto. O canal satélite é um exemplo de comunicação ponta a ponta, onde sempre vai haver visada direta, é um canal relativamente confiável, exceto quando passam chuvas torrenciais, né? Mas o nosso foco, apesar de ser sistemas móveis celulares, nós não lidaremos muito com conceitos de canal propriamente dito, porque o padrão já define algumas formas de proteção da informação que vai atender às dificuldades, às imperfeições da mobilidade. Está falando mais ou menos isso, né? As propriedades do canal determinam a capacidade de transmissão de informação e a qualidade do serviço oferecido. Obviamente, as técnicas empregadas em um canal puramente sem fio, ponta a ponto, por exemplo, FM em broadcast, rádio FM, não são adequados para as comunicações de rádio móveis, né? As técnicas, principalmente em comunicações digitais, são muito mais elaboradas. Bom, mas sempre aqui independe se é com fio, sem fio, um sinal elétrico ele vai ter essa característica. Talvez na ótica a gente vai até usar um sinal elétrico para, por exemplo, polarizar ou não polarizar um diodo emissor de luz, LED, mais especificamente talvez o termo apropriado para moduladores óticos seriam os lasers, que nada mais são do que LEDs com feixes bem concentrados. Mas enfim, independente se é ótico, sem fio ou com fio, o transmissor deve modificar o sinal da informação em uma forma variável para ser transmitida no canal. Canal ótico eu poderia dizer, por exemplo, uma presença e ausência de luz caracterizando sinais digitais, binários. Ou em termos de sinal analógico eu poderia ter o aumento da amplitude da intensidade luminosa. No outro extremo, o detector de luz, o fotodetector, à medida que a amplitude da luz aumenta ou diminui, ele vai ter uma maior variação lá das, sei lá qual a característica, corrente ou tensão nos seus terminais. Essa modulação, agora sim, pensando em termos de sinais elétricos, deve variar alguma forma de algum parâmetro desse S de T, um sinal ao longo do tempo, né, variável ao longo do tempo, que é descrito por uma amplitude, uma característica senoidal. A essa senoide existe uma característica de frequência e fase específica. Enfim, em termos de variáveis dessa portadora, desse sinal ao longo do tempo, a gente pode ter a amplitude, a frequência, a fase individuais ou
associação entre elas. Por exemplo, as modulações QAM, a gente vai ver exemplos, né? Essas modulações alteram tanto a amplitude quanto a fase do sinal portador. Na recepção, o receptor deve recriar a mensagem do sinal a partir de uma versão degradada do sinal transmitido. No caso, essa degradação é causada por ruídos inseridos no sinal, né? Por exemplo, eu não vou ter a amplitude exata que o sinal foi transmitido, eu tenho atenuação. Eu não vou ter a mesma frequência, principalmente em termos de mobilidade, né? Tem um efeito Doppler lá. Talvez o exemplo clássico para apresentar isso é o sinal de uma sirene de ambulância. Um ouvinte parado tem uma percepção e à medida que ela vai se aproximando, o som vai variando. E à medida que a ambulância passa, o som da sirene vai alterando novamente. Enfim, a propagação pode alterar a frequência do sinal modulado. Da mesma forma, a fase do sinal recebido, né, não necessariamente é exatamente igual à fase do sinal transmitido. Daí, dadas as variações que ocorrem, seja na amplitude, frequência ou fase, o receptor deve tentar demodular o sinal e, devido ao ruído e distorções introduzidas, pode ser que o receptor não consiga recriar o sinal original da informação. E assim, há uma degradação do desempenho. Em termos de sinais analógicos, do ponto de vista de voz, eu poderia ouvir chiados. Do ponto de vista de TV, eu viria, a nossa percepção viria chuviscos na imagem. Bom, em termos de modulação, a gente poderia classificar em termos de ondas contínuas e ondas por pulsos, modulações em pulsos. No caso dos sistemas móveis celulares, não são empregadas modulações por pulso. Eu não vou dar detalhes de modulação. Até mesmo nessas modulações, né, o tópico modulação em telecomunicações é uma disciplina um tanto quanto pesada, porque emprega conceitos matemáticos, estocásticos. O objetivo nosso aqui é basicamente dar uma noção da modulação para que a gente possa entender como os sistemas de comunicações móveis celulares fazem para aumentar as taxas de transmissão. Mas enfim, conforme já mencionado, né, a modulação pode ser feita em termos de amplitude, em frequência ou fase, ou combinações dessas, independente da técnica de multiplexagem, de transmissão, sistema padrão. A modulação emprega um sinal elétrico caracterizado por essa equação. Na verdade, é a propagação sem fio eletromagnético. Mas enfim, característica de modulação não muda. A gente ou altera esta variável, ou uma combinação entre elas, né, de um S de T. Bom, e para, na verdade, não terminar, lembrei que tem mais um slide, né? Esses conceitos aqui apresentando um canal de comunicação analógico, por isso simplesmente eu poderia ter um transmissor AM ou um transmissor FM de um sinal análogo à voz. O ruído insere, o canal insere ruídos na comunicação e o receptor reproduz essa informação ao usuário. Por exemplo, quando a gente escuta a rádio, é comum, um rádio em um carro, à medida que a gente desloca de uma cidade, é perceptível que a qualidade do som vai degradando à medida que se distancia. Não mais a música e sim ruído começam a ser apresentados por usuário. Quando o terminal, por exemplo, de um veículo está próximo do transmissor, a potência do sinal em relação ao ruído, ou seja, a relação sinal-ruído aqui no receptor é alta. Daí basicamente o rádio reproduz pura e simplesmente as músicas. Bom, mas em termos de um canal de comunicação digital, os blocos, né, são um pouco mais
o diagrama em blocos, né, contém um número maior de elementos. Mas aqui a gente vai ter um emissor de informação, já lembrando que é digital, então a informação já é digital. Se eu tiver um sinal de voz, ela vai ter que ser digitalizada e definida uma determinada taxa. Se for um vídeo, esse vídeo vai ter que ser digitalizado. Enfim, o emissor de informações aqui entrega ao transmissor uma mensagem digital. O codificador da fonte basicamente visa a eliminar redundância. Por exemplo, numa imagem, imaginando que eu tenho uma imagem como um slide, eu tenho muita área em branco. Em termos de codificação da informação, eu poderia, ao invés de representar como na TV, que vai contando pixels ao longo de uma linha e depois vai varrendo várias linhas até chegar ao fim de um quadro e voltar ao início para o próximo quadro, eu, com o codificador da fonte, eu poderia criar um vetor descrevendo toda a área em branco e aí diminuir muito a largura de banda da informação propriamente dita. Ou seja, basicamente o codificador da fonte retira a redundância da informação. O objetivo de diminuir a largura de banda. O codificador do canal, dado o conhecimento das características desse canal, que pode gerar imperfeições, distorções, interferências, o codificador do canal visa, em função dessas degradações, inserir uma redundância de maneira qual que possa permitir ao receptor decodificar a informação mesmo na presença de ruídos. O modulador vai simplesmente pegar uma sequência binária. Talvez para concluir, o emissor de informação define uma determinada taxa de transmissão, o codificador da fonte diminui essa taxa com a retirada de redundância, o codificador do canal vai aumentar a taxa de transmissão porque ele vai inserir redundância na informação codificada aqui pela fonte. E o modulador vai simplesmente, por exemplo, numa modulação em frequência, definir em uma determinada frequência da portadora, dentro de um canal, uma frequência para um bit 1, uma frequência para um bit 0. Ou eu poderia definir uma amplitude na portadora para um bit 1, outro para o bit 0, ou uma fase, por exemplo, 0 graus, 180 graus para um bit ou outro. Mas enfim, o modulador altera alguma característica do sinal da portadora, de maneira que o receptor possa decodificar essa característica da portadora após propagar pelo sinal e aí sim enviar uma sequência binária aqui para o decodificador do canal. Diferente do sistema analógico em que o limitante é a relação sinal-ruído, o que vai limitar a qualidade ou talvez a inserção de taxa de transmissão, porque eu vou ter que inserir uma maior redundância aqui no transmissor, é a taxa de erro de bit observada pelo receptor. No caso das comunicações móveis celulares, existem na atualidade sistemas que adaptam tanto a taxa de codificação do canal quanto a modulação empregada conforme as condições do canal. E aí eu posso ter uma taxa de informação menor quando há maior redundância nos codificadores, ou um canal com condições melhoradas, menor redundância aqui e natural maior taxa de transmissão observada aqui pela aplicação. Mas enfim, no decodificador do canal existem várias técnicas de codificação. Um exemplo que eu poderia dizer por exemplo, na largura de banda do canal do sistema AMPS, 30 kHz, eram enviados 10 kilobits por segundo. E o codificador do canal, lembrando que isso é lá da década de 1980, os primeiros sistemas comerciais, empregava o código de repetição. Então, pura e simplesmente um bit de informação era repetido 5 vezes e aquela taxa de 10 kilobits por segundo, ela, do ponto de vista da aplicação canal de controle, a taxa disponível era repetição 5 vezes, 2 kilobits por segundo. Canal
útil, né, observado pela aplicação aqui em cima. Bom, e aí, dado que o decodificador do canal faz estimativas das mensagens enviadas pelo transmissor, pode ser que nem toda a informação que chega aqui está correta. No processo de decodificação é possível, muitas vezes, né, somente detectar erros e informar. Aí, na verdade, depende do processo. Eu poderia pedir retransmissões, mas enfim, dado determinadas técnicas de codificação, eu consigo detectar erros. Poderia informar para cá ou pedir retransmissão, ou, além de detectar, corrigir certos padrões de erros. Mas enfim, depois da decodificação do canal, a informação é enviada para o decodificador da fonte. Por exemplo, em termos de uma imagem, ele pegaria aquela informação e tentaria recriar toda a imagem aqui para a fonte. Para a voz, ele tentaria recriar as variações, o código binário entregue aqui. Tirar, de certa maneira, inserir a redundância para apresentar para o usuário. E para finalizar esse conceito de canal de comunicação, né, é importante mencionar aqui a teoria da capacidade de Shannon. Até eu deixei esse termo entropia. Muitas vezes, conversando aí com o pessoal da computação, esse termo, acredito que ele é um pouco mal interpretado. Eles falam teoria do caos. Bom, mas lá no mestrado, o meu orientador, Dayan, ele comentou, ele forçou a gente a estudar o artigo de Shannon, né? Ele até comentava que era um artigo para a gente ler antes de dormir, para poder sonhar com um tema. Entropia é uma teoria da incerteza, onde quanto maior a incerteza de uma informação, maior é a informação que essa ocorrência de um evento traz quando ela acontece. Por exemplo, se eu estou monitorando uma chave normalmente fechada, ela, diria, uma porta lá de um cofre, ele fica quase sempre fechado, sempre enviando de repente a porta abre. Quando há ocorrência do bit 0, aí é que existe a informação, ou seja, quanto menor a probabilidade, o cofre geralmente fica fechado, pouco provável de ser aberto, né, imaginando algo assim. Quanto menor a probabilidade de ocorrência daquele evento, maior é a informação que aquele evento traz quando ele acontece. Essa é mais ou menos a teoria da entropia, mas também não vamos entrar muito em detalhe aqui, que o objetivo dessa teoria ela influi para a gente na definição das capacidades do codificador, do decodificador. Na verdade, o codificador geralmente é relativamente simples de ser implementado. A decodificação é que é mais complexa de ser realizada. Aí a gente vai comentar do tal do algoritmo de Viterbi. Mas enfim, a teoria de Shannon, aqui para terminar essa aula de conceitos gerais de canal, né? Ela define a capacidade de um canal de comunicação. Já mencionado, esses estudos datam lá da época do canal de telégrafo. A capacidade de comunicação depende da largura de banda disponível e não vem ao caso a gente tratar a forma propriamente dita aqui, a relação sinal-ruído daquele canal de comunicação. Ou seja, quanto maior a relação sinal-ruído, maior a capacidade. Ou quanto maior a largura de banda, também maior a capacidade de comunicação. E a eficiência de um sistema, no caso, sistema digital, né? Lembrando aquele exemplo do canal de comunicação do AMPS, a eficiência é dada pela taxa de transmissão em função da capacidade, na verdade, se não me engano, aqui é a largura de banda. E daí, por exemplo, no canal de controle do AMPS, o sistema transmite 10 kilobits por segundo, R de rate, sobre uma largura de banda de 30 kHz. Ele daria uma eficiência ali em torno de 0,3 bits por hertz. Pensando em codificação, que seria um código de repetição, eu faria uma conta de 2 kilobits por segundo em relação a uma largura de banda de 30 kHz. Lembrando que
obviamente se houver numa condição de relação sinal-ruído que permita a comunicação. Mas enfim, aqui termina essa aula sobre canal de comunicação.